Estamos ao vivo! E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tivemos um sério problema de transmissão com o despertador. E aí, vocês estão bem? Sejam bem-vindos aí. Eu fiz questão de aparecer aqui e falar: não, vamos lá, tocar o terror na terra. Sejam bem-vindos aí. Bora colocar a pressão no sol? Não sei quantos caras aí assistindo fritada ontem. E aí foi um problema, né? Foi um problema. Aqui em Portugal eu fiquei até 3 horas da manhã assistindo. E aí, bora. Tocar o terror na terra. Tô vendo aí alguém falando: quem manteve fiel, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Bora lá. Tocar o terror na terra, então. Tem gente que não assistiu. Foi sensacional ontem. O nível de nobreza foi incrível, Pablo. Sabe o que eu olho aquilo ali e eu fico sentindo? O quanto o ser humano ele tá perdido no seu próprio ego, arrogância, soberba. O que as pessoas mais querem é ver outras pessoas se lascando. Todos os dias você precisa desenvolver algo na sua comunicação. Uma comunicação de fé, de amor, de esperança. Cara, você precisa gerar uma comunicação de fé, de amor, de esperança. Por quê? Porque isso gera vida. A vida vem através de uma comunicação que leve a crescimento, não a destruição, mas o que as pessoas querem. As pessoas querem somente a destruição. Todos os dias, as pessoas querem o quê? Viver no destruindo outras pessoas. Mas enfim, isso fica um papo para um outro dia. Abre aí a tua Bíblia no livro de Romanos. Vamos ler o livro de Romanos. Pega aí Romanos. É um texto muito conhecido para a gente fazer a leitura hoje. Romanos 9. Coloquei Romanos 9. Ninguém apertou Romanos 12? Não. Meu amigo Guilherme, Guilherme Cabreira tá aí. Fala aí, meu irmão, tá bem? Romanos capítulo 9. Bora lá fazer a leitura de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Pega aí. Você me permite tomar só um xarope aqui? Mano, era pra ter tomado mais cedo. Que agora tô recuperando. Vou tomar um xaropinho bom. Você já vê na cor dele. Ó, é balsâmico. Bom demais. Ah, é bom. Vai lá. Romanos capítulo 9 diz o seguinte sobre a soberania de Deus. Vamos ler lá. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência eu confirmo no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo estava pregando para a igreja de Roma, contando para a igreja de Roma sobre mudar a forma de pensar. E aí ele começa a falar o seguinte: durante muito tempo na leitura dele, ele fala o seguinte: Paulo ele foi muito como Moisés, intercedendo pelo povo. E sabe o que é interessante? Em alguns momentos das cartas de Paulo, ele fala o seguinte: eu prefiro ir para o inferno do que o povo parecer.
A luta constante de Paulo é: eu prefiro me colocar na brecha, me colocar no inferno, do que o povo parecer. E ele começa a falar o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Não sei quantos têm acompanhado, lembra que a gente falou exatamente sobre a consciência e sobre o Espírito revelar quem é Jesus? Falamos ontem isso. A consciência nós falamos alguns dias atrás, sobre o poder de consciência. Lembra? Adão, no Éden, consciente de todas as coisas, saiu do Éden, perdeu a consciência. Conforme nós vamos desenvolvendo, buscando o Espírito Santo, vai aumentando o nível de consciência. A verdade vai se revelando. Por isso que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Então Paulo entendeu exatamente a mesma coisa daquilo que Cristo queria entregar ao povo. Ele falou o seguinte: não, presta atenção. Vamos fazer. Eu prefiro muito mais ir para o inferno do que o meu povo perecer. Por quê? Porque é do povo a promessa de filho. É o povo que recebeu aquela promessa. Versículo 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Capítulo 9, Paulo já começa trazendo essa revelação para eles. Versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Israel, que a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendentes de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Presta atenção. Essa promessa foi feita, por isso existe uma grande guerra e crise hoje com as religiões. Todos os povos foram descendentes de Abraão, mas nem todos os povos foram descendentes de Sara, que são os filhos da promessa. Então Deus entregou a um povo uma promessa, que é o povo judaico, que é o povo hebreu, para esse povo. Todos os outros povos, mesmo filhos e descendentes de Abraão, são filhos de outras mulheres, e aí, sendo filhos de outras mulheres, eles não recebem essa promessa. Não recebem a promessa da aliança de Deus. O que acontece? 2 anos atrás, Jesus veio e ele traz uma nova oportunidade de nós sermos enxertados na árvore da vida. Como assim, Tiago? Existe uma promessa para o povo hebraico, para o povo judeu, para o povo hebreu. Tem uma promessa para eles. Só que Jesus veio e entrega uma nova promessa para mim e para você. Que nós somos enxertados através do sacrifício e da graça de Deus. Quando ele entrega o seu filho, ele nos dá uma oportunidade. Essa promessa, quando Paulo falava, ele falava o seguinte: nem todas as pessoas são filhos da promessa. Nem todos os filhos de Abraão são os filhos da promessa, mas existe um povo que são filhos da promessa, que foram separados para receber a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Ele fala: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama.
foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, presta atenção o que ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Tinha uma promessa para aqueles dois primeiros filhos. Alguém fala, essa passagem fala do Antigo Testamento, ele traz relatos do Antigo Testamento. Por isso que é importante você entender tudo que é lido. Eu não vou conseguir, eu tinha preparado o estudo completo do capítulo 9 para a gente fazer o estudo aqui em 1 hora. Mas como deu uma fritada no meu despertador, eu acordei depois da hora, eu vou revelando as partes mais importantes ou as partes que fazem sentido agora. Então é o seguinte, tá lá em Gênesis essas passagens, essas histórias. Esse não foi o único caso. Vamos ler novamente o 10 para você começar a entender algumas coisas. Esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa, os gêmeos está falando de Abel, Isaque e seu irmão. Jacó e seu irmão, Esaú. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquilo que chama, foi dito a ele: o mais velho, aí vem uma treta, o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então diremos, os irmãos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Presta atenção. Às vezes, quando conta assim, fica uma fala meio arrogante, né? Mas entenda que ele é o criador de tudo. Agora imagina a criação. Você é um criador de uma obra. E a obra começa a mandar você fazer isso ou aquilo. Exatamente como algumas empresas. Você é dono da empresa, mas você tem uma milícia lá dentro que fica mandando fazer ou desfazer qualquer coisa. Imagina se isso é cabível. Não é cabível. Então aí Deus deixa muito claro: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Lembra sempre. Lembra sempre. Deus é justo. O que é justiça? Justiça é cumprir a vontade de Deus. Escreve aí: justiça é cumprir a vontade de Deus. Justiça é cumprir a vontade de Deus. Quando fala-se que justo é Deus, que Deus é justo, justiça é cumprir a vontade de Deus, porque ele faz a própria vontade. E aí continua o seguinte, versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Quando você começa a ler textos e quando Paulo teve essa clareza, ele começa a sair da posição de arrogância, de arrogar sobre si, de orgulho. Ele começa a ir da posição de prepotência, de se julgar maior ou superior a qualquer um, a qualquer coisa. Ele começa a sair dessa posição. Presta atenção. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente como está esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Nossa. Eu fico pensando se eu compartilho algumas coisas ou se eu deixo passar os textos. Porque quando você começar a olhar isso daí, você vai começar a entender o seguinte: que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Se nós passaremos a eternidade, tudo, presta atenção, eternidade.
É o tempo de Deus. Não é cronológico. Você conseguiu entender que a eternidade não consegue colocar dentro de uma caixa? Você não consegue colocar a eternidade dentro de uma caixa? Vamos lá então, pedindo para eu transbordar sem limitação. Para o seguinte, a eternidade você não consegue compartilhar. Então a pergunta é, o que é um ano na eternidade? O que é um ano nosso na eternidade? Nada. Tá bom. O que são 2 anos nossos? O que são 2 anos nossos na eternidade? Tá bom, vamos lá. O que são 10 anos nossos na eternidade? Eu estou te falando isso só para descer o nível de soberba, arrogância, prepotência. O que são 10 anos nossos na eternidade? Vamos lá então, vamos um pouquinho mais. O que são 50 anos nossos na eternidade? Alguém falou segundos. Vamos começar a aumentar? O que são 100 anos nossos na eternidade? Não, para você começar a entender a insignificância do ser humano que não cumpre o propósito. Não que o ser humano é insignificante. Aquele que não cumpre o propósito é insignificante. Vamos lá, vamos viajar mais um pouquinho? Eu falei de 50. O que são 100 anos na eternidade? Ei, presta atenção. O que são 1000 anos na eternidade? Nossa, aqui, ó, achei o comentário. Nosso tempo não tem valor diante da eternidade. Alguém falou, 100 anos, nossa, é um ano, uma hora de eterno. Depende. É a eternidade. Às vezes você se coloca, não. Alguém colocou 80 anos, são 2 horas. Ei, presta atenção. É a eternidade, ela não tem fim. Nós limitamos porque nosso calendário são 24 horas. Para um dia. Ou uma hora tem 60 minutos. Ou um dia tem 24 horas. Ou um ano tem 365 dias. Então presta atenção. Você sabe que dentro de um ano, 365 dias ou 12 meses, um mês é uma fração de 12. 2 meses, 2 frações. Só que um ano dentro da eternidade é uma fração de quanto? Não tem espaço que limita a eternidade. Aí as pessoas me perguntam, tá bom, Thiago, como que a gente acessa e começa a entender o Kairos? Eu vou trazer uma imagem figurativa aqui para vocês, para começar a entender. Eu vou liberar isso para você começar a pensar sobre. O que é o acesso ao Kairos? O tempo de Deus. O tempo de Deus, ele era, ele é e há de vir. O tempo de Deus é o passado, presente e futuro. Se nós acessarmos o crono, o que é o crono? O crono é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o crono. Começo, meio e fim. Ele está ali, começo, meio e fim. Todos os dias sendo acionado. Sim ou não? Todos os dias ele é acionado. Começo, meio e fim. Existe um meio, ele fica ali contando. Ele fica contando, certo? Então tem começo, meio e fim. No tempo de Deus, não existe isso. No Kairos não existe começo, meio e fim. Tudo era, tudo é e tudo há de vir. Que doideira é essa, Thiago? No tempo de Deus, é como se fosse uma grande janela. Imagina o seguinte, que aqui entre nós, nessa tela aqui, eu tenho uma janela. Presta atenção, uma janela. Quando eu abro essa janela, aqui onde eu estou é o crono. Aqui é o Kairos. Deixa eu mostrar de lado, vai ficar mais fácil. Presta atenção. Tá aqui, ó. Imagina que tem uma janela, eu vou lá e abro essa janela. Lá de cá, Cronos, lá de lá, Kairos. Quando eu abro essa janela, eu consigo olhar para dentro dessa janela. Eu consigo ver ao mesmo tempo tudo que já passou e tudo que vai passar. Quando eu entro no Kairos, eu saio do tempo Cronos, da cronologia. Tempo de Deus. Essa metáfora é para ficar registrada na sua cabeça aí.
você consegue abrir, olhar e ver desde o Gênesis ao Apocalipse. E tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu entendo isso, eu consigo entender que tudo que eu conecto aqui na Terra, conecta nos céus. Tudo que vai acontecer já aconteceu. Por que algumas pessoas têm medo? Têm medo porque elas não conhecem, não conhecem algumas passagens, por exemplo, essa aqui. Apocalipse 20, versículo 7, diz o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado num lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Presta atenção, isso aqui já aconteceu. Não é que vai acontecer. Isso aqui já aconteceu. Tá bom, vamos entender mais umas coisas aqui. Tem só mais um texto aqui, ó. Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele alegrará os seus olhos, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E aí você continua lendo. E aí o texto que a gente leu esses dias, que Paulo falava: ao vitorioso lhe entregarei a coroa da vida. Para aquele que não pegou esses dias, lembre sempre o seguinte: alguns estão esperando uma promessa que já receberam. Ei, se você começar a entender isso, você vai acessar outro nível. Todas as promessas que estão aqui, presta atenção, todas as promessas que estão aqui, elas não são para esse tempo. Todas as promessas que estão armazenadas aqui, elas são para o porvir. Presta atenção. As promessas estão aqui para você ser fiel no pouco, no muito vai colocar. Não é sobre riqueza. As promessas que estão aqui, que você vai receber a coroa da vida, não é para essa vida. As riquezas não são para essa vida. Viver uma vida longa, próspera, em paz, não é nessa vida, nessa terra, nesse tempo cronológico. Você não entendeu ainda? Todas as promessas são para o porvir. Esse manual ele só vai te auxiliar a viver uma vida buscando as recompensas do que estão por vir. Porque as recompensas dessa terra, ele já te entregou lá atrás. Só que alguns estão esperando uma promessa que já receberam, mas não usufruem dessa promessa. Ei, dá um putz aí na sua cabeça e explode a sua cabeça. Eu vou repetir novamente. Alguns estão esperando uma promessa que ele já te entregou há muito tempo atrás, mas que você não usufrui. A única promessa que você deve esperar é a do porvir. Daquilo que ele vai te entregar nesses novos céus e nova terra.
Não, já que a gente está lendo, vamos ler mais um pouquinho aqui. Presta atenção. Apocalipse 22. Versículo 7 diz o seguinte: Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não, presta atenção, que eu tô te falando agora. Às vezes você acha que é uma viagem minha, que eu tô alucinando. Isso aqui é um manual para você viver nessa terra. Você passar buscando acessar uma próxima fase, um próximo nível. E olha só, eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-os ouvido, para quem não sabe, João ele foi levado para uma ilha de Patmos, e lá ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Foi ele que escreveu. Muito velho, ele foi retirado e ele recebeu lá. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue. Continue. O imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. O que significa santo? Santo significa separado. Ele fala: continue o santo, o separado, a separar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ei, presta atenção aqui no que eu estou te falando. Ele fala o seguinte: continue o justo a praticar a injustiça, continue o imundo a imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. E a minha recompensa, presta atenção, não é a recompensa que você espera desse tempo. E a minha recompensa está comigo. Entendeu? A recompensa não é para esse tempo. Se você tiver boa conduta, uma comunicação de fé, de amor, de esperança, você passa um pouquinho com menos desafios por essa terra. Se você for uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, que busca sabedoria, uma pessoa equilibrada, com bom senso, você passa por essa jornada, essa experiência humana com menos desafios. Só que as recompensas não são para esse tempo. As recompensas estão no porvir. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Sim, bem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.
Olha só a Elisa falando, Thiago, isso me faz sentir medo, não esperança. Na verdade, não é medo, Elisa. Durante muito tempo eu tive o mesmo sentimento, até eu buscar entendimento. O que você precisa criar é entendimento. O problema é que os seus olhos estão voltados para as coisas naturais. E aí fala o seguinte, o que vai acontecer após as coisas naturais? Por isso que todos os dias precisa continuar pedindo a revelação. O livro de Apocalipse é meio tenso para aqueles que não leem. Nem era o motivo de ler hoje. Mas para aqueles que querem um pouquinho mais de profundezas, a gente vai revelar algumas coisas. Então, Elisa, não é sobre sentir medo. Mas é sentir temor. Temor significa extremo respeito. E a único que entrega esperança não é na versão humana. Eu não consigo sentir esperança. Somente aquele que é a verdade, que começa a trazer um entendimento, esse vai sim gerar esperança. Por quê? Porque os olhos naturais não conseguem ter uma esperança de vida sendo limitado. Aí nós teríamos que aprofundar cada vez mais. Por isso que você precisa entender que tudo que você faz, ela serve para um tempo e para construir um caminho para um próximo tempo. A sua esperança tem que ser na construção, não desse tempo, na construção para algo maior. Imagina o seguinte, que você está se preparando para algo muito maior. Imagina um atleta que passa ciclos de 4 anos para uma Olimpíada. Essa é a vida dos atletas. Ele passa 4 anos se preparando para um ciclo olímpico. E é exatamente o que nós passamos aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar um tempo. Próxima semana eu vou falar, para aqueles que querem, tem muita gente que quer estudar sobre o Apocalipse. Fala eu aí. Quem quer aprofundar no tema de Apocalipse, fala eu. Estou pensando a gente fazer uma reunião fechada, ou uma live fechada, para a gente poder falar algumas coisas sobre. Porque aí, assim como a Elisa falou, ao invés de você ter medo, começar a gerar esperança e entender realmente tudo que está acontecendo. O que vocês acham? Vamos fazer o estudo então. Semana que vem eu penso aqui um rolê, como que vai ser, e aí eu te chamo. Tá bom? Por enquanto quero te convidar a ficar no 459 e às 6h22 aqui no meu Instagram, aqui ó, Thiago Rocha BR. Daqui a pouco, 6h22, a gente vai estar lá lendo Provérbios. Hoje, dia 28, a gente vai ler Provérbios 8. Quero te convidar a fazer parte de um movimento que a gente vai criar chamado MDS, que é uma maratona da sabedoria. A gente vai aprofundar no tema de Provérbios. Show? Tamo juntos. Até depois do fim. Sinta-se amado por mim, eu me sinto muito amado por vocês. Mesmo com atraso aqui, eu fiz questão de vir e compartilhar essa mensagem com vocês. Queria aprofundar, mas eu faço o seguinte, eu dou uma aprofundada no tema amanhã. Pode ser? Amanhã é sexta-feira, estaremos juntos aqui sexta-feira, tocando o terror na Terra. Quando será a maratona? Maratona da Sabedoria começa dia 1º. Dia 1º, tá? Isso aí, então. Sintam-se amados por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Bora tocar o terror na Terra. Te vejo amanhã, então, 4h59 e também 6h22 da manhã lá no Instagram, aqui, ó, Thiago Rocha BR. Amanhã é feriado. Alguém falou sexta-feira é feriado. Todo dia é segunda-feira. Bora estudar. Eu sei que muitos vão querer acordar mais tarde e tudo mais, mas... Ei, presta atenção. Essa mensagem é para algumas pessoas. Bom? Tamo juntos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vai cuidar da sua vida agora, hein? Te vejo lá 6h22.